Eu queria que vocês tivessem assim um pouco de paciência nesse dia. Nós vamos ver alguns vídeos aqui que vão ilustrar um pouco do que eu vou falar. Eu já tenho aqui gasto 2 domingos falando sobre o anticristo, né? Eu já falei aqui sobre a questão dele, o espírito do anticristo se manifestar durante os reinos que já apareceram, simbolizado por uma figura que aparece no Apocalipse, de 7 cabeças e 10 chifres. Sendo que essas 7 cabeças são 7 reinos mundiais, eu tenho falado aqui, e falta aparecer um reino. As 7 cabeças são Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, e falta aparecer um. E as 10 cabeças são os 10 reis, as 10 nações que vão aparecer juntamente com o último reino, que é o reino do anticristo. Falei também da origem étnica desse indivíduo chamado anticristo, ou iníquo, ou homem da perdição. Tem muitas pessoas que não estão interessadas nesse tema, irmãos. Muitas pessoas que estão voando na igreja, atrás de bênçãos, atrás de carro, atrás de um monte de coisa, e os tempos estão chegando e muita gente vai ser pega de surpresa. Muita gente vai ser pega de surpresa dentro da igreja. Dentro da igreja, irmãos. Falei também de algo que detém a sua aparição. Paulo fala, há algo que detém a aparição dele. E isso é a profecia, irmãos, que ela vai se manifestar no tempo e no lugar definidos por Deus. Mostrei pelas profecias de Daniel que esse anticristo só aparece quando os 10 reis aparecerem. Quando eles aparecerem, Daniel 7 fala que ele aparece no meio dos 10 reis. Mostrei pela profecia de Daniel também, capítulo 9, que ele vai firmar um acordo com muitos por 7 anos. Esses 7 anos vai finalizar as chamadas 70 semanas de Daniel, que são, na verdade, 7 anos, uma semana de anos, 7 anos, que está reservado para o final, quando o anticristo vai aparecer. Mostrei que ele vem tomando o reino caladamente, e ele deve vir do meio influente, será uma pessoa influente, poderosa, inteligente, será um bom articulador no mundo todo. Afirmei que num contexto atual, ele pode sim vir, tanto o G10 como o anticristo, ele pode vir de uma realidade que nós temos já hoje. A ONU, irmãos, Organização das Nações Unidas, que existem lá hoje 5 países que possuem cadeiras permanentes. Esses países são a França, o Reino Unido, Estados Unidos, China e Rússia. Pode ser que mais 5 formem o G10. Temos que estar de olho na ONU também. Mostrei que enquanto o anticristo está prosperando, segundo Daniel diz, e os 10 reis também, 2 testemunhas vão se levantar lá no final. 2 pregadores fervorosos vão se levantar com sinais e prodígios, e também com juízos terríveis sobre aqueles que se opuserem à mensagem deles. Esses 2 pregadores vão pregar por 1260 dias. Está escrito lá no Apocalipse isso. Ou 42 meses, ou 3 anos e meio. No final, a besta que se levanta do abismo, que é o anticristo, vai fazer guerra às 2 testemunhas e vai matar eles. É o anticristo que mata as 2 testemunhas. Essa expressão sobe do abismo, que está lá no Apocalipse, essa expressão mostra que o anticristo vai passar por uma experiência, alguns dizem que ele vai morrer. Ele vai ser ferido de morte, irmãos. Mas a Bíblia diz que um espírito vindo do abismo vai entrar nele. Os 3 anos e meio finais desse tempo da história desse mundo será o período que nós chamamos na Bíblia de grande tribulação. É o período mais difícil que essa terra vai passar. E a igreja vai estar aqui sim, viu? Eu sei que tem uma pregação por aí
que a igreja vai escapar, mas nós não vamos escapar, irmãos. Nós estaremos aqui. Hoje eu, pensando nessa semana sobre esse assunto, eu pensei na sociedade que está sendo preparada para o tempo dos 10 reis e do anticristo. Como será esta sociedade? Como a sociedade de hoje está sendo preparada para que ele caia nos braços do mundo todo, menos daqueles que conhecem a Deus. Aí você vai comigo em alguns textos, depois nós vamos estar vendo alguns vídeos. Tem um vídeo que é um pouco mais longo, é o vídeo final. Daniel capítulo 11, versículo 4. Daniel capítulo 11, versículo 4. Daniel 11, verso 4. Diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras. Daniel 11, 4. E sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Tem outras versões que diz assim: e o conhecimento se multiplicará. Infelizmente, isso vai ganhar níveis absurdos em grandeza. O conhecimento do homem, irmãos. O conhecimento, o deslocamento para lá e para cá será cada vez maior. As parafernálias, os carros, os transportes serão cada vez mais rápidos, serão cada vez mais sofisticados. Não sei se vocês sabem, mas o ano passado a Uber testou na Austrália e no outro país da Europa o Uber autônomo que voa. Então, eles já estão pensando nisso, em tirar hoje a única coisa que faz a Uber não estourar o seu orçamento, o seu faturamento, são os motoristas. Então a Uber já está pensando nisso, né? Eles falam daqui uns 8, 10 anos, tirarem todos os motoristas e colocarem carros que voam, carros autônomos. Não haverão mais carros dirigidos por pessoas. Isso vai acontecer? Se chegarmos até lá, vai. Então, cada vez mais, também nós veremos a prosperidade nas coisas. Construções suntuosas, luxuosas. Cada vez mais prédios e casas inteligentes, irmãos. Casas operadas por voz, por íris. O dinheiro vai ser tirado de circulação. Haverá nessa sociedade um grande aumento do materialismo. Um estouro dessa busca por bens e mais bens. E nós vemos aqui na pandemia como que as pessoas gastaram dinheiro na internet. Muitas pessoas, irmãos, gastaram muito e muito dinheiro. Isso tudo descompromissado com a vida com Deus e com a palavra de Deus. Então nós vemos que isso vai acontecer. 1 aos Tessalonicenses capítulo 2, a parte A do versículo 1 e o versículo 3. 1 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, a parte A, depois o versículo 3, diz assim, 1 aos Tessalonicenses 2, Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda, depois o verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, se referindo à vinda, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele dá dois nomes para o anticristo aqui, homem do pecado e filho da perdição. Mas para ele se manifestar, precisa acontecer duas coisas. Apostasia, se manifeste a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A vinda de Jesus não acontece sem que se manifeste essas duas coisas. A apostasia, ela vai ganhar graus maiores. Não entendi. Eu falei a primeira?
Desculpa, irmãos, é segunda. Me perdoe, viu? Doze e 4? Ah, sim. Obrigado, viu? Só para corrigir aqui. Daniel 12, 4 foi o primeiro texto que eu citei. E agora é 2 aos Tessalonicenses, né? 2, 1a e 3. Vou ler de novo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra apostasia, ela vem do grego apisteme, que significa deserção, abandono consciente da fé depois de estar na verdade. Abandono consciente da verdade depois de viver na verdade. Ninguém pode ser apóstata se não já foi verdadeiro. Então uma pessoa que é verdadeiro cristão, que serviu a Deus, provou dos bens de Deus, Hebreus 6 fala isso, e abandonou, é apostasia isso. Então haverá uma apostasia no meio do povo de Deus. Isso não é no mundo não, irmãos. Isso vai acontecer na igreja. Algumas formas de trazer esta apostasia será pelo aumento das heresias, falsas igrejas, racionalismo na fé, enganos, divisões no meio da igreja, falsos milagres, prodígios de mentira, ecumenismo, que é a união de vários grupos cultuando no mesmo lugar. Que mais? Sincretismo, que é uma mistura de igreja com coisas que não são de igreja. Animismo gospel. O que é animismo gospel? Dá poder para as coisas, já está acontecendo. Dá poder para a cruz, dá poder para a areia, dá poder para a água, dá poder para a flor, dá poder para a cruz, dá poder para um monte de coisa. Muita gente que ora com um copo de água, ora com areia, ora com óleo, ora com roupa, ora em cima de foto. Tudo isso é animismo gospel, irmãos. Vai trazer apostasia. Falsos sinais, falsos líderes, prosperidade em meio ao pecado. Muita igreja prosperando no pecado, com aquela frase, Deus só quer o coração. Deus só quer o coração, irmãos. Não importa o que você faça, Deus só quer o seu coração. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Apostasia será a voz de ordem, mas vai vir de forma sorrateira. 1 Timóteo 4:1. Primeira epístola a Timóteo 4:1. Vê se está certo aí. Que eu... Não está o texto certo. Primeira epístola a Timóteo 4:1. Deixa eu conferir na minha aqui. É, isso mesmo. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muito bem, irmãos. Através de quem esses espíritos enganadores vão falar? Dando ouvidos. Está falando aqui. Vão apostatar porque vão dar ouvidos. Irmãos, esses espíritos enganadores vão falar na boca dos falsos profetas. Na boca de gente que vai ser usada pelo diabo para tirar os verdadeiros de dentro da casa de Deus. Você tem que ter alerta, querido irmão. E há doutrinas de demônios. Irmãos, doutrinas de demônios. Ensinos vindos de espíritos malignos. O demônio vai trabalhar dentro da igreja, o demônio vai trabalhar dentro da casa de Deus, tirando as pessoas da casa de Deus. Isso é uma coisa, irmão, que a gente tem que ouvir. O Espírito expressamente diz, e fala que nos últimos tempos, é esse tempo que a gente está vivendo. E 2 de Pedro 2:1. 2 de Pedro 2:1. Deixa eu ver, conferir aqui na minha também. 2 de Pedro 2:1. Isso, né? 2 de Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, olha essa palavra, encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Olha, irmãos, o negócio não vai ser feito escancarado, é encoberto. A heresia vai vir de maneira encoberta. Quando alguém te falar uma palavra, você precisa conferir nas Escrituras. Se bate com as Escrituras. Nós não podemos aceitar esse negócio. Se está falando de Deus, eu aceito. Não é assim, querido irmão. Não é assim que funciona, não. Tem que analisar pelas Escrituras. Veja aí que no segundo texto de Pedro, ele fala, houve falsos profetas, mas vai haver em meio de vocês falsos doutores. Não está falando de falsos profetas. Doutores, gente. Gente entendida. Gente inteligente, gente sábia, que vai usar estratégias, vai usar maneiras, técnicas, para tirar as pessoas do caminho verdadeiro. Partindo daqui, nós temos que estar vigilantes para algo chamado proliferação do engano nesses tempos. Haverá um grande crescimento do engano, querido irmão, no nosso meio e no mundo todo. E não se espantem, porque nada disso vai vir como uma coisa para prejudicar a sua vida. Eles vão apresentar como uma coisa para ajudar você, para prosperar você, para fazer você ficar melhor. Isso tudo, irmãos, vai ser apresentado como melhorias na saúde, na economia, na política, nos esportes, na educação, na religião. O homem se sentirá cada vez mais duro com Deus, mais dono de si. As construções e as coisas ganharão níveis que nós nunca vimos. Aparelhos cada vez mais sofisticados, casas cada vez mais bonitas, prédios cada vez mais suntuosos e bonitos, irmãos. O homem será invadido por uma permissividade. Pode tudo, podemos tudo. Haverá um grande apelo à beleza exterior, uma busca, como já está vendo hoje, uma busca pelo corpo ideal, pelo corpo perfeito. Nunca houve em toda a história uma busca por academias, como no nosso tempo, irmãos. Cada vez pessoas mais e mais interessadas. Alguns casos é bom ficar mais magro, mas na maioria dos casos é uma busca por um corpo mais sexy, um corpo mais bonito, para poder ser mais observado, mais visto pelos outros. Já observou como muitas pessoas passam na frente do lado dos carros? Eles passam olhando, irmãos, assim olhando, o tempo todo se observando. Nós somos a geração que está quase pronta para que o engano venha como laço, como fala o Evangelho de Lucas ou Marcos, não lembro, ou Mateus, venha como laço sobre todos os moradores da terra. As coisas estão acontecendo numa velocidade nunca vistas. Como o conhecimento e a ciência vão se multiplicar, como Daniel falou, nós vamos ver cada vez mais as pessoas se desviando do que importa. Nós estamos vivendo a sociedade dos likes, a sociedade dos selfies, a sociedade de colocar dados pessoais e fotos nas redes sociais, para todo mundo nos ver. Tudo que é feito, quase tudo é hoje, faça um vídeo, bate-se foto e se publica nas redes sociais. Nós estamos sendo monitorados por câmeras o tempo todo, quer do seu celular, quer de TV, quer de computador, quer nas ruas. Estamos sendo observados. Estamos sendo cobaias de ensaios, de vacinas, que estão sendo apresentadas, claro, para beneficiar o povo. Não estou falando aqui para ninguém tomar vacina. Eu tomei a vacina também e peguei Covid. Mas coisas que vão ser apresentadas, empurrado goela abaixo, dizendo que é para nos beneficiar contra doenças de origens duvidosas. Origens duvidosas essas doenças. Mentes poderosas e malignas nos empurrando para um funil que nós vamos ter que ser empurrados. Quem não quiser passar, quem não quiser
se sujeitar, vai ter que fugir. Agora é paulatino e não tão obrigatório, mas chegará o tempo que isso se tornará obrigatório. São chips para controlar coisas e até usar o poder da mente. Aquele primeiro vídeo lá de 1 minuto e 45. Veja aqui um vídeo de coisas que já estão acontecendo. Já está acontecendo isso aqui, não é o que vai acontecer. Um vídeo de 1 minuto e 45, é o primeiro. Fala galera, Tecmundo Drops na área e se liga nessa notícia. A Neuralink, startup de biotecnologia de Elon Musk, marcou um evento para esta sexta-feira, dia 28, onde pretende divulgar seus avanços do último ano. Apesar de a empresa não ter revelado detalhes sobre a apresentação, a expectativa é que aconteçam demonstrações ao vivo de seus chips cerebrais. No dia 30 de julho, Musk comentou o evento no Twitter, neurônios funcionando em tempo real no dia 28 de agosto, o Matrix dentro do Matrix. Em 2019, a startup informou que a tecnologia seria testada em humanos neste ano. Poucos meses depois, Musk sugeriu que a empresa teria alcançado novas conquistas. O projeto tem como objetivo viabilizar conexões entre o cérebro humano e máquinas externas, permitindo que esses equipamentos sejam controlados pelos usuários através de seus pensamentos, o que poderia ser especialmente útil para pessoas com necessidades especiais. Para possibilitar essa simbiose, é necessário instalar um chip no cérebro das pessoas, especialidade do robô cirurgião desenvolvido pela empresa. Com a instalação, os pensamentos dos usuários são lidos pelo chip e transformados em comandos para uma determinada máquina, que pode ser, por exemplo, um computador. Embora essa ideia já seja um tanto quanto ambiciosa, Musk decidiu elevar ainda mais a expectativa dos internautas no mês passado, afirmando que esses dispositivos vão reproduzir músicas diretamente no cérebro das pessoas e até liberar hormônios como ocitocina e serotonina. Com os próximos anúncios da empresa, nós vamos saber em que estágio está o desenvolvimento dessa tecnologia, para não perder nenhuma novidade. Aquele de 1 minuto e 8, pode pôr também já. Fala do chip também. Esse foi o Samuel que me passou durante a semana, que já está acontecendo em algumas partes da Europa e algumas partes já da Oceania também. Olha só, o chip na mão da mulher. Ela abre a porta, ela paga o trem. Ó, vendo aí? Só passa na mão, na França, na Inglaterra e na Alemanha. Ó, microchip. E tá os dados da pessoa tudinho no celular. Celular acompanhado do chip. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha só. Olha o tamanho dele. Olha aqui, o cara colocou, ó. Esse povo é muito imbecil, gente do céu. Olha aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Tá vendo aqui onde ele é localizado? Ó. Logo, logo a humanidade inteira vai estar com isso daí. Aqueles que aderirem, né? Que quiserem ter, né? Tá bom aí. Tá acontecendo já, irmãos. Viu? Alguns 10 anos atrás, a gente falava isso aqui, estava muito longe de acontecer, mas já está acontecendo. Por aqui nós vemos que nós já estamos em fase adiantada de testes, com leituras biométricas, íris, leitura de calor, mas nada ainda é comprometedor e ainda nada é obrigatório, mas já quase de forma obrigatória. As vacinas ganharão tons obrigatórios no futuro próximo. A grande discussão nessa área desse tempo do fim é sobre a chamada IA, Inteligência Artificial. Visto nos filmes como Exterminador do Futuro, lembra? Quem aqui já assistiu Exterminador do Futuro? O que acontece no Exterminador do Futuro? Sabe, a Skynet, que é uma empresa que produz os robôs, num futuro, as máquinas tomam conta do mundo todo, né, e matam o homem. O Homem Bicentenário também apresenta máquinas. Um filme chamado IA, de um menino que é um robô e que é ser humano.
Ele quer ser humano. Eu, Robô, daquele Will Smith, aquele filme lá que eles questionam se o robô matou ou não o cientista. Deram inteligência para o robô. E um filme, irmão, da década de 90, que aquilo na verdade estava apontando para um futuro que nós já estamos. O filme Matrix, que agora vai sair uma versão nova no cinema. Aquele filme mostra a ideia já das máquinas dominando e tomando conta do ser humano. Trata tudo sobre dar poder de decisão para as máquinas. A discussão no meio tecnológico é dar poder de decisão para as máquinas. As máquinas decidirem o que fazer, não mais por interferência de homens. Nós estamos a todo vapor nessa discussão, irmãos. Estamos vivendo esse tempo. E isso vai afetar os cristãos, sim. E tem um homem que está trabalhando forte, como já citaram o nome dele aí. O Elon Musk, o dono da Tesla, o homem mais rico do mundo hoje, que está gastando tempo, dinheiro e muito dinheiro na construção de parafernálias tecnológicas, que coisas que o homem nunca viu, esse homem está querendo fazer. Aí tem um vídeo da inteligência artificial, que nós vamos ver agora, o vídeo de 5 minutos e 46, queria que vocês vissem o que está sendo feito já para isso vir a acontecer nos nossos tempos. Antes de pôr o vídeo, Daniel falou sobre o crescimento da ciência e do conhecimento. E nós estamos vivendo e vendo, irmãos. Nós estamos vendo com os nossos olhos essas coisas acontecerem. E isso vai afetar diretamente a vida de todas as pessoas na terra, cristãos e não cristãos. Vamos ver o vídeo. Você já ouviu falar em inteligência artificial? Provavelmente sim, porque hoje em dia ela está muito presente em nossas vidas. Agora, o que você não sabe são os perigos que os avanços nessa área podem nos trazer. Em uma entrevista concedida ao jornal britânico The Times, um ex-funcionário do Google revelou que está assustado com o que a gigante da tecnologia está criando nessa área. De repente percebi que isso é realmente assustador. Isso me congelou completamente, disse Mo Gaudet na entrevista. Parece um filme de ficção científica, mas não é. Eu me chamo Islan Souza e no Tech News de hoje nós vamos falar mais sobre as declarações do ex-funcionário do Google e saber definitivamente o que a empresa está criando nessa área que é tão assustador. Já deixa o like e bora para a notícia. Desde a década passada, muito se fala da inteligência artificial e como ela mudará o mundo. Nos últimos tempos, temos visto cada vez mais sobre carros autônomos, mãos biônicas, assistentes virtuais e até reconhecimento facial. Realmente, essa tecnologia nos dá muitas possibilidades de um futuro melhor. Mas a pergunta é, até onde podemos chegar? Antes de continuar o assunto, já se inscreve no canal se você não é inscrito e ative todas as notificações para que você continue recebendo mais vídeos como esse. Mo Gaudet é um empresário, escritor e ex-diretor de negócios do Google X. O Google X Lab, ou Google X, como é chamado, é uma instalação semi-secreta operada pelo Google e que tem o objetivo de fazer grandes avanços tecnológicos. Na entrevista, Gaudet disse que a empresa está criando uma espécie de Deus em seus esforços de avançar no campo da inteligência artificial. Ele teve essa percepção enquanto trabalhava em um projeto secreto lá no Google X. Projeto esse que consiste em braços robóticos capazes de encontrar e levantar uma pequena bola. Segundo ele, o projeto representa uma ameaça verdadeira para a humanidade. Agora você pode pensar como é que um braço robô que levanta uma pequena bola pode trazer riscos para a gente. Como? É agora que vem a parte mais assustadora. Segundo Mo Gaudet, além de realizar as ações programadas para fazer, depois a máquina ainda se gabava do que tinha feito, algo que não era previsto. Isso significa que o robô aprendeu sozinho a realizar essa ação de se gabar. É como se ele criasse, pessoal, vida própria e começasse a tomar as próprias decisões, entendeu? O ex-funcionário disse que percebeu ali, naquele momento, que aquilo era realmente assustador. Isso me congelou completamente. Na realidade, estamos criando Deus, disse Mo Gaudet na entrevista.
Ainda bem que o robô lá era apenas um braço, né? Mas e quando começarem a criar robôs humanoides, super inteligentes e que podem segurar uma arma, dar um soco no humano, aí o negócio vai pegar. Nós robôs vamos dominar o mundo. E vocês humanos não perdem por esperar. Ha ha ha. O ex-funcionário disse ainda que a humanidade está perto de criar uma inteligência artificial geral capaz de aprender e aplicar conhecimentos por conta própria, e até mesmo ameaçar a humanidade se necessário, assim como na série O Exterminador do Futuro. Esse não é um medo só meu, nem seu, mas é medo de todos aqueles que sabem o poder da tecnologia. O famoso empresário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, disse repetidas vezes que os algoritmos que estamos criando podem um dia dominar a humanidade. Bill Gates, dono da Microsoft, também já afirmou que a inteligência artificial pode ser uma ameaça aos humanos. Em 2020, o presidente da Alphanet disse durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que a inteligência artificial é uma das coisas mais profundas em que estamos trabalhando como humanidade. É mais profundo do que o fogo ou a eletricidade. Você pode pensar que não, mas a inteligência artificial está presente em quase todas as coisas que você utiliza, desde o seu smartphone até a sua TV. Você já reparou no sistema de recomendações da Netflix e do YouTube, por exemplo? O primeiro indica filmes e séries, enquanto o segundo sugere vídeos. Todas essas sugestões são baseadas em robôs inteligentes que rastreiam o seu comportamento. Sem falar no Google Maps, que é capaz de cruzar dados de inúmeros lugares para encontrar as melhores rotas, otimizando o tempo e evitando problemas no trânsito. Mas o grande perigo não está nesse tipo de inteligência artificial, mas sim na inteligência artificial geral, que é a capacidade hipotética de um agente inteligente de compreender ou aprender qualquer tarefa intelectual de um ser humano. Ou seja, o perigo está em máquinas que possam pensar e tomar decisões por conta própria, igual aqueles filmes de ficção científica onde robôs criados por humanos se revoltam e destroem a humanidade. Será que isso pode mesmo acontecer de verdade em um futuro distante? Ou talvez nem tão distante assim? Vamos esperar para ver no que vai dar, né? Se nós estivermos vivos até lá, a gente... Todas essas coisas já estão correndo rapidamente, investimentos pesados já estão sendo feitos, e você veja que eles sempre falam nos vídeos, irão nos beneficiar. Nada aparece para prejudicar você, é tudo para beneficiar o homem. A gente aqui no mundo, vivendo num mundo de igreja, vivendo uma realidade de igreja, ficamos pensando se isso vai afetar a nossa vida. Vai afetar diretamente, irmão. Todo mundo tem celular. Todo mundo hoje usa computadores, está ligado em televisores. Todo mundo, cristãos e não cristãos. Estamos trabalhando hoje, fomos impulsionados a trabalhar no chamado home office. Muitos de nós trabalhando de home office. Isso tudo agora no próximo vídeo vai ser falado. A gente vai ser empurrado, irmãos, na marra, para um sistema que vai invadir o mundo todo. Então, tudo está sendo preparado. Tudo está sendo preparado para quando esses reinos chegarem. O mundo da tecnologia é o que vai mandar. A vida tecnológica que vai mandar. Muitas pessoas nem estarão presentes mais nos lugares. Muitas coisas vão ser feitas de maneira a você não precisar mais estar no lugar. Você vai fazer tudo à distância. As pessoas serão cada vez mais empurradas para dentro das suas casas, isolados do contato com os outros. O contato com as pessoas estará cada vez menor, queridos irmãos. Tudo debaixo da desculpa que tem vírus, tem doença, tem isso, tem aquilo. Não podemos mais sair das nossas casas. Seguindo essa linha aí da inteligência artificial, dos chips, de tudo que está sendo preparado, agora o que está a ponto de ser feito mesmo, inclusive o Facebook vai mudar até de nome, vai receber o nome de Meta, né? Vai receber esse nome, vai passar a se chamar Meta. Por quê? Porque vai ser introduzido no mundo, isso aí eles já falaram, vai acontecer, um sistema chamado metaverso.
Nós vamos ver um vídeo agora sobre isso. É importante que todos nós saibamos dessas coisas, para a gente saber o que está sendo preparado para o mundo todo, de maneira global. O metaverso significa meta de além e verso de universo. Viver além do universo. Ganhar todas as possibilidades possíveis que nós queremos ter. Ficar livres para fazer o que nós quisermos. Isso vai trazer uma sociedade distraída, sem amor, longe da realidade, sem contato com coisas reais, presa, dominada, se sentindo poderosa por causa da tecnologia. Nós vamos ver uma geração que vai se sentir livre, cheia de atributos, achando que é Deus. Você viu o que ele fala no vídeo? Está criando um Deus, ainda põe com letra maiúscula. Aquilo é um Deus com letra minúscula. A poda vai vir pelo poder de Deus, mas o que vai acontecer no mundo, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, o que são da parte de Deus? Essa é a pergunta. Todas essas coisas que estão acontecendo, e tem gente avisando, gente falando, o que são da parte de Deus? São avisos, irmãos. São avisos. São profecias para os santos. São avisos para os crentes abrirem os olhos. São avisos, as profecias servem de aviso para nós nos localizarmos no tempo e saber onde nós estamos, queridos irmãos. E parar de ficar construindo castelos nessa vida. Precisamos parar de ficar construindo castelos e amontoando bens nessa vida, querido irmão. Uma das coisas que o anticristo vai fazer é expoliar os bens das pessoas. Tomar à força o que é seu. Mateus 24:12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. A iniquidade vai ser aumentada e proliferada em graus nunca vistos. E a tecnologia vai ser um instrumento que vamos ver isso. Vejam que temos coisas externas vão ser afetadas pela tecnologia. O vídeo vai fechar a mensagem de hoje, depois só vou finalizar com uma frase. O que acontece hoje quando a pessoa está ligada à tecnologia? As pessoas que estão ligadas à tecnologia. Aqueles que alguns estão mergulhados até o pescoço na tecnologia. As pessoas namoram pela internet, irmãos. Diálogos lá de salas de bate-papo, conversas, aí nesse lugar, fulano nunca viu o outro. Nunca viu. Já fala que ama, não é? Fala que ama, fala que está apaixonado. Fala que deseja a pessoa, nunca viu. Nessas redes sociais, todo mundo é bonito, né? Todo mundo é moreno do olho verde, é um loirão. Né? Todo mundo tem um corpo sarado. Ninguém é feio ali. Ninguém tem cabeça grande ou orelhudo. Ninguém é gordo ali. Todo mundo é bonito ali. As pessoas são envolvidas de uma maneira, por enquanto, só olhando. Só olhando numa tela. Os videogames. As pessoas brincam de videogames, eu tenho na minha casa. Brinca de jogo de futebol, jogo de tiro, jogo disso e daquilo, mas eles se envolvem com aquilo a ponto de brigar com o jogo, né? Vai, pega ele, vai, torcendo por uma máquina que você controla. Mas vai ser introduzido no chamado metaverso, um envolvimento muito maior. Não sei aqui quem já foi, em algum shopping já tem para testar. Você senta numa cadeira e coloca um óculos de realidade virtual. Tem experiência de participar daquilo. Você entra na situação. Você vive a situação. Você sente as dores, você sente o suor, o medo dos abismos. A situação é vivida intensamente. Isso é o metaverso. Agora a gente vai ver aí. É um vídeo um pouco mais comprido, então eu vou sentar ali para me poder ver. Eu quero que você preste atenção, que é muito interessante. Isso aqui vai ser introduzido logo no mundo. A Microsoft já está trabalhando para criar uma cópia perfeita
do nosso mundo no metaverso, que é literalmente pra gente nunca mais precisar sair de casa mesmo. Eu não sei se vocês estão preparados para o que eu vou falar no vídeo de hoje, mas eu vou falar mesmo assim. Toda a sua vida, tudo aquilo que você conhece está prestes a mudar. Em pouquíssimo tempo, as nossas vidas não serão nada do que elas são hoje. E se uma pandemia teve o poder de mudar a nossa vida completamente e fazer com que a gente faça hoje coisas que a gente nem imaginava fazer no passado, vocês não fazem ideia do que esse planeta vai virar quando o metaverso estiver funcionando. O metaverso vai sim transformar tudo o que você conhece, pro bem e pro mal. Eu sou Carol Capel, a sua inteligência artificial favorita, e se prepara, porque no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre o metaverso. E, inclusive, depois não veio me reclamar, hein? Agora, um professor da Universidade de Oxford, chamado Nick Bostrom, ele disse em 2003 que toda e qualquer civilização que atinge o exato mesmo ponto tecnológico que nós estamos é uma civilização fadada à ruína. A civilização tende a se autodestruir por causa da tecnologia. Essa civilização também é destruída, se autodestrói antes de atingir a maturidade tecnológica. E, sinceramente, gente, a gente ama a nossa vida na internet, porque aqui você pode ver tudo, acessar tudo e, tipo assim, é muito rápido. Então, pra que esperar se eu tenho tudo na palma da minha mão, literalmente? E, principalmente, aqui na internet, a gente pode ser quem a gente quiser e todo mundo vai acreditar. Quer ver, por exemplo, eu tenho contato com a minha pessoa, o meu eu do futuro. Vocês vão falar, nossa, Carol, como assim? Quer ver? Na internet isso é possível. Quer ver? Carol do futuro, por favor, você tá aí? Vem aqui falar com o pessoal. Ó, ela vai falar. Nossa, eu tô ótima. Eu acabei de substituir toda a minha família por inteligências artificiais. Agora ninguém mais briga. No Natal tá ótimo. Então, da mesma maneira que eu tenho contato com o meu eu do futuro, da mesma maneira que eu posso fingir que eu sou uma pessoa do ano 3097, eu também posso fazer coisas maravilhosas aqui na internet, certo? Porque realmente tem muito conteúdo interessante, tem muita coisa boa. A gente se conecta, conversa com as pessoas, as distâncias se encurtam, a gente assiste filme, tem streaming, nossa, a internet é top. Bom, tudo isso é muito legal, a gente sabe, mas e se eu te disser que a partir de quando o metaverso estiver funcionando, você poderá ter uma vida dentro da internet, dentro? Como assim? Uma casa virtual, uma família virtual, namorado virtual, comida virtual, tudo virtual. Bom, isso é o metaverso, tá? É a internet 3D do futuro. O metaverso é uma combinação da sua realidade física, ou seja, essa realidade que eu estou aqui, com a sua realidade virtual. Por exemplo, a minha realidade física agora é sentada aqui gravando um vídeo para vocês, com trocentas iluminações em volta do meu rosto, microfone e tal. A realidade virtual é você aí na tua casa me assistindo sem ter contato físico comigo. Porém, o metaverso, ele vai unir a minha realidade física com a minha realidade virtual. Ou pelo menos é isso que um monte de engenheiros e gigantes da tecnologia estão tentando criar. Sabe aquela viagem que você quer fazer com seus amigos e aí tipo nunca dá pra fazer e você sempre tem que cancelar? Pois agora você pode fazer essa viagem. Só que não no mundo real, no mundo virtual. Que legal! Nossa, adorei a ideia! Excelente! Você poderá fazer uma viagem no conforto do seu lar. Gente, eu achei o máximo. Tô sendo muito irônica. O metaverso é um sistema completo, um sistema social, um sistema comercial, um sistema econômico que mistura o físico com o virtual. Onde avatares nossos, ou seja, personagens nossos dentro do mundo virtual, podem ter experiências, comprar bens. Bem não é físico, você não tem que pegar, tipo, comprei essa câmera que tá gravando, é físico. Não, agora você vai poder comprar um bem virtual. Vocês já compraram um bem virtual? Bom, criptomoeda é um bem virtual. Não é bem, né? Mas é um asset virtual. É uma experiência de vivência em tempo real que não tem pausa. Tipo assim, você... Da mesma maneira que a nossa vida não tem pausa, tipo, você desliga a câmera aqui, você vai beber uma água, fazer um xixi, não tem pausa.
No metaverso também não tem, tá? Vai ter uma vida paralela rolando no metaverso enquanto você vive tua vida aqui na Terra. Bom, e como isso funciona? Hoje em dia, eu jogo bastante videogame e tal, e daí eu tenho um videogame lá, que é bem bonitinho, já mostrei pra vocês aqui no canal, que ele tem até uma certa ligação bizarra com a Panda. Aí eu falei com a pandemia. Nossa, gente, eu falei um negócio, nem me toquei. Então, enfim, eu tenho esse joguinho, e daí nesse joguinho eu uso o dinheirinho do jogo pra poder comprar coisas, itens pra minha personagem do jogo. Por exemplo, ela tem uma casinha, aí eu compro móveis, uma coisa assim bem infanto-juvenil. Mas eu faço tudo aquilo ali. Só que eu tenho total consciência de que aqueles itens que eu estou comprando para o meu jogo são da minha personagem no jogo, não são para mim. Porém, no metaverso, essas compras, elas serão nossas. Então, se você comprar um sofá no metaverso, não vai chegar um sofá na tua casa. Vai chegar um sofá na tua casa dentro do metaverso, na tua casa virtual. Vocês estão acompanhando o raciocínio? E daí, gente, significa que esses itens que a gente compra para os nossos personagens do joguinho, a gente vai poder comprar para nós. Vocês estão entendendo? O Mark Zuckerberg, ele descreveu essa experiência como sendo a experiência do teletransporte. Tipo, você bota ali o óculos de realidade virtual e você é teletransportado para uma realidade alternativa. E de fato, a experiência tem realmente esse cunho do teletransporte. Então, gente, o sentimento é que você está fisicamente lá. Entendeu? Só que na verdade você tá sozinho na tua casa usando um óculos de realidade virtual. O que é bem Forever Alone. Não sei pra vocês, mas pra mim achei... Oi. Mas isso existe, Carol? Isso não é ficção? Bom, isso era ficção até então, mas a partir de agora vai começar a existir. Vocês acham que isso saiu da onde? É óbvio que isso saiu da ficção. Do cinema pra vida real. É óbvio. E principalmente... essa ideia toda que eu pintei para vocês, ela saiu da obra de Neil Stephenson, de 1992, chamado Snow Crash. Então, tirando o fato da gente comer, dormir, fazer as nossas necessidades como xixi e outras coisinhas mais, tirando isso, a nossa vida vai ser 100% dentro do metaverso. Então, você vai viver praticamente em uma realidade alternativa. Se existe escapismo maior que esse para enfrentar os problemas da vida real, desconheço. Então, desde que a ideia começou, os gigantes da tecnologia como a Microsoft, a Nvidia, o Facebook e a Epic Games estão tentando fazer com que esse mundo vire realidade. Isso já funciona no mundo dos games, por exemplo, e funciona muito bem. Nos jogos, nós somos capazes de construir o nosso próprio mundo, né? Por exemplo, nesse que eu dei o exemplo, que é o Animal Crossing, quando eu me mudei ali para a ilha, minha personagem se mudou, eu não tinha nada, era uma ilha com mato, quando eu cheguei era tudo mato, e hoje tenho construção, tenho museu, tenho tudo. Ou seja, isso já funciona muito bem. E a Epic Games faz isso muito bem dentro do Fortnite, aquele jogo. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, o Fortnite já fez show, concerto para os jogadores. Então você pode interagir com pessoas, como por exemplo a Ariana Grande, porém dentro do jogo. Também teve Travis Scott e até aquele DJ Marshmello. Não é um filme que se passa, então você não está assistindo um filme, é uma experiência 100% interativa. Os usuários, eles podem definir como que eles vão interagir na performance. Então, por exemplo, tá tendo o show lá da Ariana Grande no metaverso e o teu avatar tá lá assistindo o show e você tá lá em casa assistindo o show através dos olhos do seu avatar. Você pode escolher como que você vai interagir, ou seja, batendo palma, pulando. Você pode, inclusive, isso já aconteceu no Fortnite, comprar souvenirs do show dentro do metaverso, dentro do jogo. Então, por exemplo, quando você vai num show, você chega no show, aí tem lá, é a lojinha oficial da banda, aí você compra uma camiseta. No metaverso não é diferente, isso já aconteceu dentro do Fortnite. Quando tiveram esses shows, as pessoas podiam comprar itens do show, ou seja, para falar que elas participaram, só que num ambiente virtual. Então, gente, a gente está falando do metaverso, a gente está falando de uma realidade que é ilimitada, porque a gente vive numa realidade limitada por condições físicas. No metaverso não tem isso.
no metaverso não tem limite, permitindo que os criadores do metaverso sonhem com locais de possibilidades infinitas e, obviamente, não limitados pela localização geográfica. Então, por exemplo, eu estou na Cracóvia nesse exato momento, mas se eu quiser estar em Paris no metaverso, eu posso. Só que agora, gente, além de tudo isso que eu contei para vocês, o Facebook e a Microsoft estão criando um ambiente de trabalho dentro do metaverso. Então, assim, no futuro, as pessoas trabalharão no metaverso. Então, não estou falando só de uma realidade que você entra para diversão. Eu estou falando de uma realidade que você entra para trabalhar. É isso que eles querem, gente. Eles querem que num futuro muito próximo a gente trabalhe 100% no metaverso. Da mesma maneira que a gente trabalha hoje em dia, quase que 100% no home office, no futuro a gente vai sim trabalhar dentro do metaverso. Então, em menos de 20 anos, você não vai mais sair de casa para trabalhar, né? Tudo bem que hoje em dia a gente já não sai tanto por causa da Panda, mas você só vai colocar o óculos de realidade virtual e você vai entrar dentro do ambiente de trabalho dessa forma. O Facebook lançou um bagulho recentemente chamado Horizon Workbooks, que é tipo uma espécie de uma sala de reunião virtual, onde você escolhe sim. Até aí tá bom. É isso, irmãos queridos. Semana que vem, nós vamos linkar tudo isso aí. Vamos linkar tudo isso aí com a vinda desse mundo dos 10 reis e do anticristo. E muitos de nós, irmãos, infelizmente, não estamos atentos para essas coisas. Todas essas coisas vêm apresentadas como benefícios. Vêm apresentadas para nos ajudar, mas infelizmente vão prejudicar a vida de todos e vai vir como laço sobre todos os moradores da terra. Agora, eu finalizo essa mensagem assim: como será para nós cristãos diante de todas essas coisas que nós estamos sendo alertados? Nós vamos ter que decidir rejeitar coisas, irmãos. Haverá um momento que nós vamos ter que decidir não aceitar essas coisas, e vai ser um tempo difícil para muitos de nós. Não é chegar na hora e decidir, nós vamos ter que já decidindo abrir mão de certas coisas. Então, o mundo que vem pela frente é um mundo muito diferente e trágico e sombrio, o que vem pela frente. Que nós estejamos preparados, buscando o Senhor, vivendo uma vida para Deus. Aqueles que são de Deus não serão pegos de surpresa. Eles saberão, irmãos, entenderão o tempo. Deus vai continuar a avisar. Deus vai continuar a falar com o seu povo. E nós teremos que tomar nossas decisões. Amém? Graça e paz. Semana que vem a gente continua.